Vamos lá para análise macro. Bom, Lula baixa a bola e fala um pouco mais manso e bolsa dispara aqui no Brasil. Além de tudo, nós tivemos menos empregos sendo gerados aqui no Brasil e eu vou comentar qual o reflexo disso para a bolsa. E também nós tivemos a questão do debate lá nos Estados Unidos entre o Joe Biden e o Donald Trump, e foi visto como bem ruim para o Joe Biden, e eu vou falar um pouco mais sobre isso e os reflexos para o mercado. Além de tudo, nós temos dados de inflação hoje para sair lá nos Estados Unidos, que eu vou comentar em seguida. E vou dar uma pincelada de tudo que está acontecendo na Europa e na Ásia, que pode refletir para a nossa bolsa e para o nosso dólar aqui no Brasil. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal para receber todos os dias antes da bolsa abrir. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Então, vamos lá! Ontem tivemos duas coisas aqui no Brasil que afetaram a nossa bolsa e dessa vez, finalmente, para o cenário positivo. Uma foi o Lula abaixando a bola e falando mais manso em uma entrevista que ele deu numa rádio lá em Minas Gerais. Inclusive, ele falou as seguintes palavras: sempre há o que cortar no orçamento. Basicamente, totalmente o contrário das frases e as palavras que ele vinha proferindo nos outros pronunciamentos que ele tinha feito. Então, só essa fala mais mansa já fez, sim, a nossa bolsa aqui voltar a subir, tanto é que ela fechou ontem com mais de 1% de alta. Além de tudo, fez uma queda favorável aí, né, para a nossa moeda, fazendo uma queda pro dólar também aqui no Brasil. E, inclusive, durante essa fala, ele falou que o Galípolo é sim uma boa pessoa para ser o presidente do Banco Central. Então isso gerou um cenário de otimismo ontem à tarde para o nosso mercado aqui no Brasil. Além de tudo, nós tivemos o Brasil criando menos vagas de emprego. Ou seja, ontem nós tivemos uma divulgação do CAGED, que é o relatório de empregos aqui do Brasil, e a previsão era de 200 mil vagas geradas, e veio só com 132 mil vagas por ali. E isso fez uma pressão de alta para a bolsa, porque tira a pressão que o Banco Central tem de que se a economia, se os empregos estiverem acelerando, vai ficar mais difícil para controlar a inflação. Então, tirando essa pressão, automaticamente nós temos um reflexo positivo, porque dá a entender que talvez lá na frente a gente volte a cortar juros. Não é o cenário atual, porque as taxas futuras ainda estão bem altas, mas é uma boa sinalização de desaceleração. E isso foi visto como positivo também, fez o mercado subir. Para hoje, nós vamos ter a divulgação aqui, ó, da taxa de desemprego do Brasil, que sai exatamente às 9 horas da manhã. E o racional é simples: se vir mais desempregados no Brasil, vai ser visto como positivo nessa situação atual e vai ajudar num otimismo para a bolsa hoje. E se vir o contrário, pode sim pressionar um pouco a bolsa e o dólar aí, mas o contexto geral tá sim mais para positivo. Inclusive, os futuros das bolsas americanas agora nessa madrugada estão positivos, e isso obviamente vai ajudar no otimismo aqui do Brasil. Mas ontem nós tivemos o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. E o debate foi visto como extremamente ruim para o Joe Biden, tanto é que estão até questionando se ele realmente vai continuar sendo o representante do partido aí para a próxima eleição. Então tá muito confuso lá esse cenário da política lá, mas nem começou a aquecer ainda para refletir tanto no nosso mercado. A questão é quando mais próximo chegar, aí sim vai refletir mais para a gente. O que vai refletir hoje, sim, é o PCE, que é um índice de preços lá nos Estados Unidos, que é a inflação em que o Banco Central americano mais observa. Só que tem um detalhe: ele sai às 9h30 da manhã, só que boa parte do mercado já tem uma noção de quanto que ele vai vir, porque ele é o último dado de inflação do mês. Todos os meses saem vários dados de inflação, e aí todos os gestores pegam eles, fazem os seus modelos e já tem uma previsão mais assertiva aí para o PCE, que é esse último. Então ele não tende a impactar tanto no nosso mercado, tanto é que se ele fosse realmente um dado decisivo, extremo, as bolsas americanas não estavam subindo, e nem da Europa, e nem nada.
Então elas já estão subindo com uma expressividade até legal, então isso já mostra para a gente que não tem muita potência esse dado hoje. É claro, se o dado vir surpreendendo, vai estourar a bolsa para um lado, para o outro, mas aí isso é a questão da análise do dado. E o racional em cima desse dado é simples. Se vier mais inflação do que o anterior, né, e do que o esperado, isso vai gerar sim um pessimismo, tanto é que a expectativa é que venha com uma leve desaceleração da anual de 2,8% para 2,6% de inflação, que não é a meta dos Estados Unidos ainda, mas está se aproximando, caindo gradativamente. Então isso é bom. Se vir abaixo disso ainda, melhor ainda para as bolsas e aí a gente comemora junto. Mas o resto do mundo, como eu comentei, também está positivo aí. Na Europa, a Europa também está com bolsas bem positivas aí, tudo 0,5, 0,6 de alta, só que a França está esperando lá aquelas eleições parlamentares e está no negativo. Mas um reflexo para o Brasil hoje da Europa vem para o positivo. E na Ásia nós tivemos as bolsas um pouco mais mistas, mas mais puxado para um cenário positivo. Finalmente fechando uma semana aí sem muitas quedas lá na China. Então nós temos sim um cenário mais para positivo, transferindo tudo isso para o Brasil do que para negativo. Então nós podemos ter sim uma abertura da nossa bolsa aqui em leve alta e leve queda para o dólar. Só que aquele dado de emprego aqui do Brasil, que é o desemprego aqui no Brasil, pode afetar exatamente às 9 horas e às 9h30 é o dado mais importante do dia, que é aquele PCE. E aí sim pode mudar o cenário se ele surpreender todo mundo. Mas se ele vir dentro do esperado, esse otimismo pode permanecer ao longo do dia. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!